E aí, pessoal, aqui é o Nando Vale, da WMS Brasil Music Show, com mais um programa, junto do meu grande amigo aqui, Beto Boareto, que tá com frio hoje, hein, Beto? Você tá com frio hoje. Deu uma esfriadinha, é o ar aqui, não. que tá mantendo os belos instrumentos que estão aqui atrás. Isso é pro pessoal ver como aqui como a gente cuida. Sério. Mas aqui o lance é o seguinte, eu tô com um grande amigo, meu amigo, não é amigo dele não, tá? É só meu amigo, tá? Eu sou ciumento, brincadeira. Amigo, colecionador, também tem realizado um excelente trabalho pra gente aqui na parte de marketing. Gianfranco Casanova. Sobrenome aí famoso, Casanova. Meus antepassados na Europa não se comportavam muito bem. A gente herdou a fama, mas a gente é muito mais tranquilo. Obrigado, Jean. Obrigado por ter vindo, por estar participando com a gente. Obrigado. Você sabe do nosso projeto, falar de música, falar de instrumento, falar de quem é apaixonado pela música e por instrumentos, e você é um dos caras que eu conheci aqui nesse tempo de loja e de ambiente que nós estamos fazendo esse programa que mais gosta de instrumento. Então conta um pouquinho como é que começou a tua jornada na música, como é que a música chegou na tua vida, como é que tudo começou? Um apaixonado, né, pelo instrumento, é uma coisa legal isso. A música, assim, ela começou na minha vida até que tarde, né, eu não fui aquela pessoa que comecei a tocar com 6 anos de idade ou qualquer coisa do tipo, assim, né, eu comecei tarde, no colégio, né, a gente fazia bandas lá no colégio, né, a gente queria tocar, conhecia algumas pessoas que tocavam, queria fazer uma banda, queria um espaço, então o colégio na época ofereceu um palco pra gente ali, assim, né, eu estudei no Colégio Dante, um colégio super tradicional aqui de São Paulo, né. Italiano. Italianíssimo. Dante Alighieri. Né? Dante Alighieri, exatamente. E... Saiu falando italiano de lá, pelo menos, não? Quero sair entendendo melhor do que falando, mas assim, se me largarem no meio de Roma, eu volto pra casa. Barato a parlare qualcosa. Você parlo, mas não molto. Mas não morto, mas você teve oportunidade, que é isso que a gente tem falado, né? Teve uma oportunidade de entrar na... E lá, assim, a gente teve um palco, né? O Dante ofereceu um palco, a gente formava bandas, tocava lá. E eu queria crescer aquilo lá. Eu falei, poxa, eu acho que dá pra ser mais legal, né? Então, no ano seguinte que aconteceu, eu que organizei o evento de música lá. E a gente, poxa, precisamos disso, precisamos daquilo, vamos lá. E o pessoal foi conseguindo isso pra gente lá dentro e foi crescendo o evento. A gente lotava o auditório lá, que era uma coisa que não acontecia, né? Agitaram o negócio. A gente fez um barulho lá e começou a crescer, né? Tanto que anos depois que eu saí do colégio, eu me formei em 2009, anos depois a diretoria entrou em contato e falou, pô, Jean, a gente queria que você voltasse pra ajudar o pessoal que tá lá. Que legal. A gente quer que você organize o evento, a gente quer que você estimule o pessoal que tá lá, porque foi muito bacana, né? Então, alguns anos depois, eu ainda participei dessa organização e depois me afastei por questões de trabalho, de estudo, enfim, a vida que segue, que não deu pra conciliar tanta coisa, né? Mas a música como profissão, como carreira, surgiu, obviamente, dessa minha paixão por música, né, obviamente, mas eu tinha algo pré-determinado de carreira, né, era profissional administrador, minha família vem de administradores, pessoal, principalmente no meio financeiro, né, então era para eu seguir essa linha, porém eu fiquei um ano com muito problema de ansiedade, de depressão e tal, e eu me voltei muito pra arte, pra coisas que me davam prazer, etc. E eu falei, puxa, que coisa incrível, né? Tem muita coisa bacana aqui. Retomei banda, comecei a ter, né, mais contato com banda, convívio com banda, e me aproximei de muitas pessoas, né? Pessoas que hoje são meus melhores amigos, as pessoas mais próximas que eu tenho hoje na minha vida vieram por conta da música e vieram por consequência de um período muito complicado, né? Então, assim, quando eu olho para essa trajetória, é uma relação muito diferente, né, que eu tenho com a música. E, obviamente, isso norteou minha profissão hoje. Que Mas, legal. Voltando, né, um pouquinho para falar como é que eu cheguei aqui, essas bandas que eu tive ao longo da minha infância, assim, juventude, uma delas foi dando mais certo. A gente tocava mais em lugares maiores, Citibank Hall, Credit Card Hall, a gente abriu show para Detonautas, Raimundos, umas bandas que eram grandes, né? Legal. E a gente começou a gravar algumas músicas autorais. Como chamava essa banda? Na época chamava Banda Trend. Era tipo uma coisa muito nada a ver. Mas era na mesma época que todas as bandas tinham um nome de algum tipo de botão que você tem no seu controle remoto. Play, stop, restart, pra frente, entendeu? Então todas as bandas estavam no seu controle remoto. Tava no contexto. Era aquela época lá. E a gente começou a gravar, né? Só que a gente gastava muita grana em estúdio.
né? Então aí eu virei pro baterista da minha banda na época e falei, cara, será que a gente não consegue gravar alguma coisa a gente? Né? E nessa época, puta, cara, 2009, 2010, o YouTube tava começando. O YouTube tava no seu estágio início, embrionário, né? ali. Ninguém tinha um microfone em casa, ninguém tinha uma interface de áudio, ninguém tinha nada disso, né? Então a gente tinha que, puta, comprar no eBay, esperar chegar meses, rezar pra não ser tributado quando chegasse. O que é quase impossível. Aquele processo todo maravilhoso, né? Mas a gente começou a gravar em casa algumas coisas, né? Gravar um violão, tal, não sei o quê. Puxa, como é que a gente vai divulgar isso agora? Vamos ver aquele negócio lá, aquele tal de YouTube. Vamos colocar os vídeos lá no YouTube, né? Então começou assim, a gente gravou uma coisa, gravou outra, fazia um cover e postávamos no YouTube. E aí, o que aconteceu? A gente mostrava pros amigos, os amigos mostravam pro outro. Que quase ninguém fazia isso na época, né, Gil? Nada, ninguém fazia isso. Não tinha, aqui no Brasil, principalmente, não tinha ninguém que fazia engajamento, assim. esse tipo de coisa, ninguém fazia. né? Nos Estados Unidos até tinha uma certa cultura que começou com o Boyce Avenue, lá muitos anos atrás, eles são conhecidos, Sim. né? Tyler Ward, um pessoal que começou na mesma época que eu, mas lá tinha essa cultura de covers, de musicalidade, assim, né? Aqui não tinha muita procura por isso. Mas Na internet. Na internet. Mas assim, ninguém procurava um cover. Não. Né? Você comprava um CD, você não ia no YouTube ver um cover de uma música que você gosta. Inclusive tinha até uma certa resistência, né? Naquela época Com tinha... certeza. É porque a plataforma não estava em muitos lugares, né? A gente não tinha um smartphone que tinha um aplicativo do YouTube. A gente tinha um computador. Então, assim, as barreiras de acesso ao próprio muitas, YouTube, né? Era muito diferente. Outro dia, poxa, entrei numa loja de eletrodomésticos aqui com uma TV na geladeira, que você podia ver o YouTube na sua geladeira, entendeu? Então, assim, o mundo mudou, mas naquela época a divulgação era muito mais difícil, porém... começou a crescer muito, né? Então aparecia, puta, tem um vizinho meu, eu tenho, meu primo canta, você não quer conhecer meu primo? Meu amigo, o irmão do meu amigo toca. E aí começou a vir um monte de gente falar com a gente que, puta, um toca, outro canta, um é baixista, não, quero gravar também, como é que vocês fazem isso? E aí eu virei pro baterista da minha banda e falei, cara, por que a gente não começa a gravar outras pessoas aí? A gente não precisa, né, cobra, sei lá, 50, 100 reais aí só pra, né, falar, pô, a gente precisa de mais um microfone. Né? Você vai aprender, né, mexer na coisa. Sim, total, a gente gravou muito de graça. Várias pessoas no comecinho foram de graça, mas assim, a gente começou a criar um negócio ali naquela época, né? Então assim, gravávamos, filmávamos, colocávamos no YouTube. Isso começou a crescer, mais gente queria, e a boa e velha lei da oferta e demanda fez com que a gente precificasse isso e desse condições de escalar o negócio, crescer, começar a gravar para fora, né? E durante muito tempo foi exatamente o que eu fiz, né? Eu gravava e produzia artistas e bandas aqui em São Paulo, principalmente, tinha algumas pessoas de fora. Trabalhei com algumas pessoas no exterior também, principalmente esses youtubers, alguns deles eu tive muito contato, principalmente nessa época. Mas isso começou a virar um negócio, né? Então, assim, a parte de produção musical, de gravação veio disso. Quer dizer, aí você começou a se distanciar de tocar, tá? Numa banda propriamente dizer. Exatamente. Nessa época eu já tinha abandonado a banda. Até na época eu e o baterista, a gente perdeu um pouco de contato, ele também começou a gravar, eu comecei a gravar. Então a gente seguiu linhas um pouco diferentes. Ele foi mais para um viés de publicidade, porque ele era mais velho e ele já estava na faculdade, né? Eu estava entrando na faculdade nessa época, eu nem estava na faculdade nessa época. Então, a gente estava em momentos diferentes, ele enverdou o negócio dele para um lado e eu enverdei para o outro. Né? Você chegou a estudar em LA? Los Angeles, não? Alguma coisa? Eu fiz cursos lá, né? Exatamente, fiz cursos lá. Mas assim, sou formado em administração pela SPM, estudei na GV, fiz pós-graduação, MBA em marketing, principalmente, marketing, gestão de negócios digitais na FGV, no INSPER. Então, assim, a minha formação sempre foi muito mais voltada para business e para marketing. Sim. Mas isso me auxilia muito porque com o tempo... não só pessoas da música que vinham falar com a gente. Então assim, o Jean faz vídeo. Então vinha a menina que queria falar de culinária, né? Então, puta, eu quero falar de culinária, eu quero falar de cabelo, eu quero falar de maquiagem. Você não faz o vídeo? Pô, faço. Faço, beleza. E a gente começou a gravar, começou a produzir, né, outros tipos de conteúdo que não eram musicais. Só musicais, tá. E durante um tempo eu até participei do YouTube Space, que era um espaço do YouTube que era voltado para criadores. Então a gente orientava outros criadores a como desenvolver o conteúdo e etc.
mas começou a diversificar um pouquinho, né? Então, assim, até chegar no ponto que eu tô hoje, que, pô, eu tenho uma empresa de produção de conteúdo com a minha sócia. Minha sócia que foi uma das minhas primeiras clientes na música, a Daphne. A Daphne, né? Então, que a cantora. Daphne, cantora, super. Então, assim, a Daphne foi uma das minhas primeiras clientes, né? Ela queria gravar também cover, coisa dela lá, e a gente pegou Que uma legal, super né? amizade. Ela tem outras coisas também, outros negócios na vida dela, que eu prestava serviço pra ela, e vice-versa. Até o momento que a gente falou, pô, a gente tem como Sinergia, trabalhar junto, a trabalhar gente tem uma junto, sinergia, a gente se dá relação, né? super bem, a gente, trabalha bem. Então, acabou virando um negócio que é a Davin. A Davin é uma produtora de conteúdo, só que a gente foca realmente no conteúdo, não tanto como uma agência de publicidade faz, ou como muita gente trabalha, que é muito pautado em padrões. É do tipo assim, o que funciona? São 3 posts, tal horário, sabe? Assim, é uma Sim. coisa que a gente busca fazer como se fosse um terno, sabe? Como que a comunicação funciona para você? Como que a comunicação afeta o dia a dia do seu negócio? Como que a gente consegue trazer melhoria para você? E não só número no Instagram. Sim. Né? Porque a gente entende que ter, às vezes, um Instagram grande ou com muitos números não necessariamente reflete num dia a dia, no seu crescer do seu negócio, você ganhar dinheiro de fato. Sim. Né? Então a gente buscou criar esse nosso negócio pensando exatamente nisso. Como que a gente afeta o dia a dia das pessoas usando a comunicação, usando o marketing, a nossa capacidade de contar uma história através de um conteúdo para trazer benefícios para essas pessoas. Então hoje a gente tem alguns clientes, a gente busca inclusive manter uma quantidade, pelo menos por enquanto, mais restrita de clientes para a gente conseguir realmente dar essa atenção e tem funcionado. Inclusive, eu quero Entregar dizer... isso, né? Entregar isso dessa maneira. Entregar né? qualidade, porque a gente tem uma dinâmica de relacionamento com os clientes que os clientes chegam pra gente e falam, Jean, a gente quer mais, cara, tá dando super certo. Puxa, tá funcionando, tá acontecendo isso. Como é que a gente faz mais? Qual que é o próximo plano de vocês, entendeu? Sim, assim, você sim. tem o 1, 2, 3, o Premium, Black, Plus, não sei o que, a gente quer mais. Isso também depende muito do mercado que cada um tá, né? Mas eu quero Claro. deixar registrado aqui, Sim. inclusive, o trabalho da tua empresa com a gente, né? Com a WMS Brasil. Poxa, a gente né? fica feliz que já vem em quantos meses? Já 4 meses, pelo menos, a gente tá junto? 4 meses, vai fazer, eu acho que uns 6 meses no final do ano agora. Mudou, né? completando 6 meses no final do ano. E mudou bem a cara, né? Que a gente procurou sofisticar para trazer o público através do teu input, né? Do teu Claro. know-how, que a gente entende que vai conseguir ter uma leitura melhor do que um Taylor, do que o trabalho que a gente tem feito aqui no Brasil, né? Com certeza, eu acho que a gente está lutando contra uma tendência no marketing, né? Falando especificamente do seu negócio, que é a loja física. Né, que vocês com certeza já abordaram em outros temas aí, em outros convidados, mas assim, a loja física é uma coisa que a gente tem visto desacelerar um pouquinho por causa do consumo digital. Mas instrumentos, para mim, é quase que inegociável você comprar online, assim, sabe? Se não for algo que é uma commodity, por exemplo, um pedal de guitarra, que não vai ter uma variação entre um pedal e outro, assim, exato, sabe? É algo que é mais uma commodityzinha assim, a gente até compra online, mas cara, instrumento, você que é um guitarra, cara violão, colecionador e gosta muito difícil. e conhece bem os instrumentos, o que te chamaria mais atenção, o que te incomodaria mais pelo fato de comprar na internet um instrumento que você deseja muito e não ter feito? O que te agrega uma loja física, ou que deveria agregar a loja física para você, na tua opinião? Tá, eu acho que instrumento musical, principalmente violão, eu acho que guitarra tem bastante interferência, mas violão para mim é o que mais tem interferência, que são os componentes, né, os materiais, as madeiras que estão lá. Então, se a gente tem um 110, um 210, se você tiver 3, provavelmente os 3 vão soar muito diferentes um do outro. Então, assim, às vezes, se você compra online, você tira a sua própria interpretação daquele instrumento. Qual que é o que tem mais a ver comigo? Né? Então, cara, constantemente eu vejo, por exemplo, um violão que eu tenho, que depois eu vou mostrar, um 312, que está comigo há muitos anos. A sonoridade desse violão é incrível. Eu nunca peguei um Só outro melhorou, 300. né? Só Inclusive. melhorou com o tempo. Eu nunca peguei um outro 312 que Chegasse aos pés. que falasse, caramba, olha isso, é uma outra coisa. Então, assim, comprando online, eu não teria tido a capacidade de ir lá e falar, putz, esse é bom, Essa é a minha escolha, né? Até mesmo na época que eu fui comprar esse violão, que foi meu primeiro bom violão, eu tive violões de nylon antes de ter esse, mas assim, o primeiro bom violão que eu tive foi um Taylor. E na época eu tava quase comprando um Martin. Eu tava paquerando o Martin, tava lá, tal, não sei o quê.
E aí eu falei, puta, Taylor. Tá, eu conhecia um pouco a marca, né, a Taylor, mas nunca tinha tocado um Taylor. E aí quando o Paulinho, lá que agora tá na Made, né, tal, ele na época tava em outra loja. Grande parceiro nosso. Querido, o Paulinho me vendeu meus primeiros instrumentos, então eu tenho um carinho imenso por ele. Sim. Ele falou, cara, toca isso daqui. Aí eu peguei e toquei o 312, eu falei, puta merda, olha isso. Que som. Vai ser muito mais caro, assim, sabe? Tipo, a primeira sensação vou tomar uma vai porrada, ser muito mais caro. E era o mesmo preço, assim. Eu falei, não, é esse. É esse. E esse violão tá comigo há 16 anos. Que legal. Você vê, a gente tá 11, então com certeza não fomos nós que infelizmente trouxemos essa peça, mas a gente fica feliz de saber que é um Taylor. Se quiser mostrar pra galera aí, é coisa linda. Esse cara aqui, cara, esse violão, ele é muito querido pra mim, assim, ele é um violão que, claro, ele não é a linha mais premium da Taylor, ele é um violão que na linha de entrada dos americanos, né, mas a sonoridade dele pra mim não deixa nada a desejar. Até porque um violão, só pra galera entender, é um violão com madeiras sólidas, então conforme o tempo passa, ele vai até aprimorando mais ainda o som, né? Vai abrindo, e vai pegando a característica da tua... Do que exatamente, Beto. Do estilo da pessoa, Isso, né? e ele conta um pouquinho, você começou a tocar nesse violão quando você começou já a produzir as pessoas, você acompanhava. Esse violão, cara, ele tá comigo assim, ele já enfrentou muitas guerras, assim, ele já teve em palco, ele já teve em casa de amigos, ele já teve em gravações, ele tá em quase todos os vídeos que eu tenho no meu canal, no YouTube. Então, assim, ele traz muitas memórias de muitos momentos. Então, por isso que é difícil de eu me desapegar dele, assim, sabe? Não é só o som, que é um som incrível, que eu uso ele pra gravar até hoje. Tenho outros violões, mas uso ele pra gravar até hoje. Mas tem história, né? Mas ele tem muita história. Eu olho pra trás, vídeos que estão no meu YouTube há mais de 10 anos, e aí eu vejo ele lá. Né, uma coisa que se perpetua no tempo, assim. Então, eu acho que o violão, instrumentos em geral, pra mim, são exatamente isso. São... perpetuações de momentos, de histórias, assim como um relógio. Tem gente que tem apego a relógio, etc. Esse instrumento, para mim, é o meu relógio, é o meu Rolex, entendeu? Então, é exatamente isso. São as histórias que eu tenho com eles, são os momentos que eu tive com eles, assim. E, poxa, a energia que a gente compartilha, né, nesses momentos com as pessoas. Você é apaixonado por violão, sei que você fala para o pessoal até entender que você é um cliente constante aqui na loja com a gente também, conhece, eu acho muito legal que eu gostaria que todo cliente fosse assim, sabe, amigo, cliente amigo, porque o que a gente construiu aqui já nesse ambiente junto, que o Beto hoje está comigo nesse projeto, né, Beto, estamos juntos aqui no canal, é exatamente para divulgar pessoas que a gente entende que são muito importantes no ambiente no Brasil, na música, né? Que tem cada uma a sua parcelinha de história. E no seu caso, como é que eu enxergo? Além de ser um cara ainda muito novo, eu acho engraçado ele falar lá em 2010 e tal. A gente fala lá em 1970. Eu com a minha idade, a gente tinha um certo prodígio, né? Exato. Assim, eu não falei nada, mas eu falei, pô... Não, eu sou mais velho do que eu aparento. Não, você é mais... Não, mas ainda assim você é... Você é mais velho, entre aspas, porque a gente... Desculpa até cortar, mas assim, você é mais maduro antes da hora, é diferente. Então, você tem uma maturidade e um conhecimento precoce pro estágio que você está, na minha Normalmente, opinião. comparativamente com pessoas muita da sua gente. idade. Geralmente, o cara da sua idade, ele vai estar começando agora um negócio que você começou há 15 anos atrás, tipo assim, ou 10, sei lá. Eu sei que a galera hoje é muito... Claro muito que deve ter um ou outro. Tem muita gente que vai ser igual a você, mas não é uma coisa comum, não é o comum da... Sim, mas eu penso que hoje, desculpa te interromper, Nando, isso. só para amarrar o que o Beto falou, que eu acho que é uma coisa importante para eu até, se eu puder deixar alguma mensagem aqui. É o que a gente ia pedir para você também. É que muita gente hoje, pessoas com quem eu trabalho, às vezes até procurando um funcionário para a empresa, são pessoas que buscam um perfeccionismo, buscam um padrão que dificilmente você vai atingir, principalmente no começo. Então, eu gosto de falar que, assim, se você não tem vergonha do seu primeiro produto, da primeira coisa que você fez, é porque você provavelmente começou tarde, né? Eu vi uma pessoa me falando isso uma vez que eu achei fantástico. Eu falei, cara, é exatamente isso. Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje,
até para produzir conteúdo com clientes ou para gravar alguma coisa com algum artista que vai gravar, é exatamente isso, é a busca por um perfeccionismo, por um nível de cobrança que te impede de começar. Te impede de arriscar, inclusive, de acreditar. Exatamente. E naquela época, cara, eu tenho vídeo no YouTube que eu não tiro, que é horrível. É muito feia, muito, sabe? Fala, nossa, e a gente segurando, sabe? Iluminação. Aqui a gente tá num estúdio fantástico, com iluminação. Mas a gente começou segurando, sabe aquelas lâmpadas de prédio que quando você chega na portaria, aquele negócio te cega? Então, a gente ia na loja de ferragem, porque a gente precisava de... Era o que tinha, né? Era aquilo, e ficava segurando. E pro padrão da época, era que nem assim, se o cara tinha 1000 seguidores, o cara era no começo do YouTube, era absurdo. Mas ele... 1000 seguidores. Hoje em dia é tipo... Não, claro que assim, eu acho que... tem 10 mil, não é nada. Eu acho que assim, a gente tem... até no meu canal, eu acho que a gente mostra que quando você tem um bom conteúdo, quando você tem algum talento, alguma coisa assim, você não precisa de uma maquiagem, de uma roupagem muito sofisticada para você mostrar, né, que aquilo lá é bom. Isso é importante pra caramba. Acho que é um ponto, a gente já conversou até sobre isso aqui. É uma coisa pra gente enfatizar, porque muitas vezes você precisa maquiar aquilo que é ruim. Sim, exatamente. E aquilo que é bom, você não precisa de tanta, mas claro, que se tiver também um pouco disso, vai ajudar, vai contribuir, mas não é, claro, não é o necessário, né? Mas o engajamento muitas vezes se dá pelas pessoas se identificarem com aquilo lá que elas estão vendo. Assim, o Whindersson Nunes, pra mim, é o maior exemplo de identificação. Aquele cara é o retrato, é o extrato, é o suco do Brasil. Entendeu? Então, assim, as pessoas se identificam com aquilo porque é a realidade delas. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu tenho vídeos, às vezes, no meu canal, ou vídeos com quem eu trabalhei, que tem mais de 200 milhões de visualizações. E é um vídeo que não existem duas câmeras. É uma câmera, piano, voz, e a gente tocando e cantando. Sem corte, sem movimentação, sem luz. Mas é um vídeo que tem mais de 200 milhões. Tem vários vídeos com vários milhões de visualizações. Caramba. E eu acho que isso, pra mim, é o esforço somado ao talento. Né? A gente não precisa de uma roupagem, mas a gente precisa ter vontade de fazer aquilo lá acontecer. Então, na época, era aquilo. A gente queria tocar, a gente amava aquilo, a gente queria fazer acontecer. A gente não tinha os recursos, a gente não tinha equipamentos, os microfones, as câmeras, os computadores. A gente não tinha nada disso, mas a gente tentava, a gente fazia. E o talento estava lá, eu acho, sabe? Então, por isso que a gente cresceu tanto, né? E eu falo a gente porque eu acho que eu só cresci porque eu estava próximo de pessoas muito talentosas também, assim. Sim, sabe? Lógico, é uma somatória, né? Eu me vejo puramente como um catalisador para o trabalho dos outros, para o talento dos outros, assim. Eu acho que o meu forte é esse, é colocar pessoas boas para trabalhar, para formar boas equipes, para potencializar o talento delas e fazer as coisas acontecerem. Não quero perder o que eu estava te falando, que eu acho que gostaria que o público em geral tivesse o comportamento e a exigência que é o que você está dizendo. A gente não deve buscar a perfeição. Eu acho que até eu mesmo nos negócios aqui, a gente nesse canal, né, Beto? A gente não quer ter uma coisa, a gente quer ter um papo livre, né, à vontade, sem grandes frescuras, mas quando você está atendendo o público e está falando de um produto, é legal você falar conhecendo o produto. Aí quando você tem um cliente e um amigo, direito de resposta, inclusive você tem o direito de resposta, porque nós tivemos um papo com o grande Murilo Ferreira. Murilo, eu tenho direito de resposta. Eu tenho direito de resposta. Que é um dos maiores luthiers do Brasil. Você tem direito de resposta, mas eu só termino o raciocínio, aí você vai pro teu direito de resposta. Tá certo. Que é legal o cara conhecer o que ele quer, saber o que ele quer, e se ele não souber o que ele quer, ele ouvir o técnico ou quem está oferecendo o produto com calma, com prazer, porque afinal de contas, quem vai comprar um instrumento, ele tem que dedicar um tempo a entender o que ele está comprando, né? Perfeito. Os materiais, quais são as características. Não é todo mundo. Infelizmente, por isso que eu estou fazendo um elogio, porque isso é muito bacana, gente, porque isso enobrece nós. Porque quando a gente quer fazer uma coisa diferente, que é o que você falou, assim como eu quero fazer aqui, tenho tentado, né, buscado essa perfeição, ninguém nunca vai chegar. Sim. Mas você quer ter pessoas... direito de resposta, como você. Tá. Eu acho que... Explica por que o direito de resposta são pessoas que não viram o outro. Não, mas vou deixar ele explicar, porque ele ouviu. Ele tava então o episódio do Murilo, vocês estavam fazendo um roasting ali, foi um outro né? dia, ele assistiu. Eu dou essa liberdade porque o Murilo me conhece, cara, há 16 anos. Eu conheço o Murilo há 16 anos. Ó, Murilo, foi uma bronquinha, foi uma puxadinha de orelha só, hein, Murilo? Então. Mas, cara, eu conheço o Murilo há muito tempo, porque quando eu comprei meu Taylor, o Murilo era o único cara autorizado, né, mexer com a Taylor, né?
né? Então, naquela época, ele era, o cara, e pra mim ele ainda é o cara, assim. Eu não confio meus instrumentos, com todo respeito a todos os outros luthiers, que eu sei que existem ótimos luthiers, mas assim... A gente mesmo tem até um parente, o Marcos Aquino, que eu levei para os Estados Unidos, tem treinamento na Taylor, tem na Martin também, é um grande luthier também, mas... Mas Você o tá Murilo é um cara que eu confio, o Murilo é um cara que eu confio. É barbeiro, meu amigo, você não troca o barbeiro. É por aí, aquela assim. história aí. E no violão, então, que é a tua, Mas é que, cara, a gente entra numa seara que, assim, falando um pouco até de coleção. Mas não esquece a resposta não esquece a resposta. Eu vou dar um desconto que as tarifas depois com ele vão começar a subir se eu pegar muito pesado com ele aqui. É o Crica, né? É, o cara chato, o cara que faz ele trabalhar. Eu que vou fazer ele trabalhar até os 90 anos, vai ser eu. Eu ia falar isso pra ele no programa, mas eu esqueci, porque a gente quer que gente boa continue muito tempo. Mas, cara, eu acho que assim, quando a gente entra num olhar de coleção, que é uma coisa até que recente pra mim, eu comecei a colecionar instrumentos não faz tantos anos assim. Mas a gente vê isso como um investimento, né? Instrumentos são coisas caras, então a gente quer saber se a gente tem um produto de qualidade, se a gente tem liquidez, se aquilo lá vai valorizar e etc. E a gente quer que tenha alguém que cuide daquilo, né? Então eu, pelo menos, quando eu compro algum instrumento, eu olho para vários outros aspectos que eu sei que várias outras pessoas não vão olhar, porque não tem esse senso de coleção. Ou não tem interesse, né? E tá tudo certo, Sim, tá tudo certo. Tem nada de errado. Mas eu acho que o prazer, inclusive, de você ter uma coleção é você saber o que você tá comprando, ou por que você tem aquilo lá, se aquilo lá faz sentido para você, e você tá envolto de pessoas que valorizam isso também e que também vão zelar pelo seu patrimônio. Querendo ou não, eu vejo que essa relação de confiança zela pelo patrimônio que eu tô confiando naquela pessoa ali, assim, sabe? Lógico. Então é uma coisa que talvez por isso que eu seja um pouco crica, igual o Murilo falou, assim, mas é pelo zelo. Não é crica, você gosta do que você tá adquirindo, você quer entender daquilo, né? E você quer que as pessoas que estejam ao seu redor, sejam um técnico como o Murilo, um especialista, saiba te responder e resolver um problema que você possa vir a ter, né? O que eu me refiro também, eu queria só deixar claro, é que a gente quando está num negócio que a gente sabe que tá lidando com um produto tão nobre, a gente quer que as pessoas também tenham um tempo delas, dediquem um tempo delas para valorizarem e ouvirem o que é, por exemplo, uma Taylor, né? Claro. Não é só preço, é valor. E o valor tem que ter coisa agregada, né? Preço é preço, preço por preço é preço, né, Jean? Sim. Então... Eu acho que a gente se apaixona por marcas, assim como a gente se apaixona por várias outras coisas na vida e por vários critérios diferentes, assim. A Taylor, pra mim, realmente, eu tenho um carinho enorme pela marca, não só por ter sido meu primeiro violão, mas porque tem um viés ecológico, um viés de sustentabilidade que eu gosto bastante, os processos de construção e o próprio violão como produto, assim, sabe? Já tive outras marcas e excelentes violões de outras marcas também, que acabaram indo embora da minha coleção porque eu tô acostumado com um determinado padrão de produto quando se fala de violão, assim, sabe? Então hoje eu tenho 4 violões e esses 4 violões são Taylor, né? Então, assim, são modelos diferentes, são formatos de corpo diferentes, são madeiras diferentes, desde um 312 até um Custom Shop, um 814 Builders. Todos esses violões têm suas particularidades, assim, sabe? Sim. Então, para mim, eu vejo eles com sonoridades diferentes, mas não necessariamente produtos melhores ou piores um que o outro, assim. Você até adquiriu um Koa, né, um K26, de uma loja americana, que é super legal também, porque para que a galera entenda que nesse mundo que você está colecionando, o bom instrumento ele vai ter espaço em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Tem continuidade, né? É aquilo. Se for uma credenciada, uma loja credenciada, porque essas marcas precisam. Você não vai comprar uma Ferrari na loja, uma marca de qualquer produto, numa loja que não seja credenciada, porque são produtos premium, né? Então... a gente tem que agregar valor. E eu acho que o que agrega valor também é a pessoa que está em volta na loja, né? Claro. A pessoa que conhece o produto, porque o outro case que eu vou falar brevemente também que eu trouxe aqui é de uma guitarra, porque eu acho que abraça um pouco de tudo que a gente está falando aqui, assim, sabe? Essa guitarra aqui, ela foi... a primeira guitarra, assim, boa que eu tive. Quando eu falo boa, assim, um instrumento, uma Custom Shop, uma guitarra um pouco mais bem construída e etc, né? E eu nunca imaginei que fosse ser uma Tele, inclusive. Essa daqui é uma Tele 1956. 56. O original? Não é uma original. Ela é uma reissue, mas ela é uma Tele 56. Tá. Que eu comprei aqui no Brasil, né? Eu comprei num evento de uma importadora.
E quando eu fui lá, eu não esperava comprar nada, não tinha nenhum instrumento nesse padrão ainda naquela época. E eu fui lá conhecer, fui numa sexta-feira à noite, de moto, porque eu falei assim, não vou gastar, não vou comprar nada. Você foi até de moto pra não precisar carregar. Exato, eu não vou mas dar o cara falou assim, não, mas eu te entrego. Não, eu não vou dar chance. Não tem como levar. O máximo é comprar um ukulele, um cavaquinho. Exato, entendeu? Levar mas na moto. aí lá eu peguei, sentei, vi as guitarras, olhei pras Custom Shop, que foi o que eu tinha ido lá pra ver, né? Então, olhei pra elas, vi a tele, toquei a tele e falei, nossa, tá. Que sound, né? Que é isso aqui? Entendi. Então, assim, ela tava disparado acima dos outros instrumentos que eu tinha tocado. E aí fui negociar, aquela coisa toda, né? Aquele processo, tal. A gente encontrou um caminho. Porém, eu falei, cara, eu não consigo levar essa guitarra hoje, eu tô de moto e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Eu vou voltar amanhã. E eu não conseguia nem fazer um pix pra eles, não conseguia fazer horário, nada. Né? Tudo, por causa do horário. Naquela hora já era mais de 8 horas da noite, a gente tava lá e tal. Eu falei assim, cara, reserva essa guitarra pra mim, eu te transfiro um dinheiro hoje e tal, e eu venho buscar ela amanhã. Tá bom, beleza, deixa ela separada, hein? Deixa essa guitarra separada. Segura pra mim. Segura pra mim, pelo amor de Deus. Aí eu voltei no dia seguinte, eu fui lá com um grande amigo meu, o Gustavo. Sim. Que a gente também troca muito nesse sentido, né? De instrumentos e outras coisas, mas enfim, a gente compartilha muito essa coisa de instrumentos. Ele é um cara que entende, que toca muito. E a gente foi lá no dia seguinte e falei, cara, você precisa ver essa tele. Essa tele é inacreditável. Você precisa ir lá. E aí a gente chegou lá, puta, e a guitarra tava exposta. Ali, assim, né? Tava com o case aberto, a guitarra tá exposta. E eu já fiquei puto. Falei, puta, meu, ficou... Já era final do dia também, já passou 500 pessoas e pegaram a guitarra, eu já tinha ficado meio irritado. Aí eu peguei pra tocar e tal, e era um outro vendedor que tava lá, né? Atendendo no dia da oportunidade. Do evento, né? Do segundo dia do evento. E aí, pode pegar, pode tocar e tal. Eu fui mostrar pra ele, tá aqui a guitarra, toca aí. E aí ele tocou, e foi muito engraçado, porque ele é muito educado, né? Ele tentou me poupar um pouco do constrangimento de falar, cara, essa guitarra tá soando muito mal, assim, sabe? É uma boa tele. Ele falou assim, que esquisito, né? Cara, eu tinha tocado ontem. Toquei ontem, eu não tô louco, entendeu? Eu não tô louco, eu entendo um pouquinho disso, pelo menos, assim. Não, esquisito e tal, né? Dele tocando, a gente, ok. Aí eu virei pro vendedor e falei, essa é a mesma guitarra que eu toquei ontem? Não, é só guitarra. Aí eu falei, não é possível, cara, não é possível, eu tô muito louco, eu tava, sabe, não bebi, não tinha feito nada no dia anterior, eu fui lá sóbrio, eu tava bem. Não tinha possibilidade. Não é possível. Aí eu peguei e falei, cara, dá a guitarra aqui. Daí eu peguei, botei a mão no braço, na hora que eu senti o braço, eu falei, não é o mesmo braço. Eu falei, cara, essa guitarra não é a minha guitarra. Ele falou, não, é sim. Eu falei, cara, se for essa daí a minha guitarra, eu corto um dedinho. Até falei assim pra ele. Já tinha um outro vendedor junto, assim, daí o outro vendedor, então pode escolher o dedo, até falou assim pra mim. Mas ainda falou isso. Falou assim, eu falei, tá bom, beleza. Ainda você teve que aguentar uma. Daí eu chamei uma outra pessoa que tinha me atendido, que era uma pessoa, né, diretor lá que tinha me atendido no dia. Aí ele chegou, não, sua guitarra não é essa, sua guitarra tá separada lá atrás. Aquela lá era uma guitarra que era tipo uma irmã gêmea, o mesmo modelo, as mesmas especificações, o acabamento muito parecido. Eu não tinha ficado com a guitarra tempo suficiente pra saber qual parte do Relic que era pra saber, né? Os detalhes. Mas era uma irmã gêmea, eram duas guitarras exatamente iguais, mesmas especificações. Porém, o som era completamente diferente, cara, era inacreditável. E aí ele trouxe a guitarra que eu tinha pedido pra ele separar, e no primeiro acorde, Gustavo, irmão, que é isso, tal, não sei o que, Eu falei, não tava louco, né? O cara sumiu, que falou do dedinho, sumiu, né? Sumiu. Eu falei, tá. Você não pediu o dedinho dele? Não, eu deixei passar, Em cima do tema que você colocou, a importância de você estar numa loja... Exatamente. Tá fisicamente testando um instrumento, são dois instrumentos idênticos, mesma marca. Se você pega as especificações, a folha técnica da guitarra, tirando a diferença do braço que realmente tinha e a Fender coloca, né, as especificações das medidas de braço, o braço era diferente. Ele tinha uma espessura diferente. Porém, a guitarra, as especificações eram as mesmas. O restante, o corpo, né? Aparentemente, só que não. Tudo era igual. Mas a vida da guitarra, a personalidade da guitarra era completamente diferente. Então, por isso que eu falo, cara, se comprar uma coisa online... é muito diferente. Então, principalmente se for um instrumento de alto nível, né? Um instrumento mais caro. E sem dizer, né, Jean, eu não tenho coragem de comprar online. Eu tenho certeza absoluta. Você conhece esses caras, eu também conheço algumas pessoas das importadoras.
eu diria que, cara, numa boa, 90%, a gente aqui não tá para criticar e nem para fazer propaganda de ninguém. Sim. Mas são muito sérios, são pessoas sérias. Mas às vezes uma Claro. falha dessa acontece e você, em loco, percebeu. Foi Sim. né? A minha ideia comentando isso é justamente reforçar que os instrumentos têm uma personalidade. Não Importante. criticar, porque eu tenho um Exato. excelente relacionamento, eles me atendem Exato. até hoje. Exato. Não é esse o ponto, mas é para ver, para as pessoas terem essa noção de que os instrumentos são muito diferentes. Então hoje, quando eu tô buscando um outro instrumento, quando eu quero acrescentar alguma coisa na coleção, que não seja algo funcional, do tipo, eu preciso de um som diferente para uma gravação, ou para eu ter como recurso, né, para produzir alguma coisa, a gente precisa ouvir, porque as guitarras têm muita diferença, têm muita personalidade diferente, e às vezes você fala, poxa, eu achava que era tudo aquilo, e não é. E na verdade não é. E às vezes algo que você achava que, puta, não é tudo aquilo. É que, né, eu acho assim, eu sempre fui um consumidor, eu também sou um colecionador, né, Jean? Você sabe disso. Sim. Mas eu comecei minha coleção há 35, sei lá quantos anos atrás. E eu acho que isso vai mudando com o tempo, é o que você falou no começo, a valorização da loja física em relação ao mundo eletrônico que a gente vivencia hoje, digital, né? Sim. E a gente como consumidor tem um sonho, né? Até teve um dos programas que uma das pessoas me chamou até de idealista, né? Um cara muito legal, gente finíssima, um cara um dos maiores produtores de shows aqui no Brasil, Herbert. Que o cara é fantástico. E ele, na verdade, ele falou uma coisa que a gente acaba sendo, porque você é apaixonado pelo instrumento, pela marca, e você quer dedicar à marca e ao instrumento e ao público que está com você a oportunidade de ter uma experiência que talvez eu não tenha tido antes. Né, eu como consumidor. Claro. Então, a gente sabe que a gente não é perfeito, nada disso, mas eu convido, porque eu convido a galera a vir conhecer aqui a loja, porque inclusive o Jean encomendou, né, Jean, com a gente um 814 Builders foi uma encomenda. Foi uma encomenda que você fez. E o Jean, a gente tem uma marca e um produto que muitas vezes você não vai ter 2, 3, 4 do mesmo violão por causa do custo de um violão desse e da complexidade de você conseguir até a disponibilidade de um violão desse na Taylor, porque a galera pensa que, não, o importador vai trazer. Cara, não traz, você não tem muitas vezes a disponibilidade daquele modelo, né? Sim. E tem a liberdade, né, Jean, de, poxa, às vezes fica na dúvida na sonoridade, na característica, no violão, aí você tem um tempo de adaptação com a peça. A gente acabou vivenciando isso juntos até, claro, né? Claro, a gente pega instrumentos muito diferentes, perfeito essa... Mas eu acho que quando a gente fala de um instrumento de qualidade, a Taylor, claro, entra nessa seara, são coisas que, para quem está investindo dinheiro, não vai se perder. Eu acho que esse é o principal ponto pra mim, assim, quando alguém vem me perguntar, pô, Jean, qual violão que eu compro, o que eu compro, o que é melhor, o que é pior, eu falo, cara, se colocar o seu dinheiro num instrumento bom, esse negócio você nunca vai perder esse dinheiro. Tem um carro, né, de marca, pode ser que carro, acho que o carro você até perde porque você tem um... É verdade, Beto, porque o carro você já perde 20%, 15% da saída da concessionária. Exatamente. Se você vai ter um músico, o instrumento, se você mantiver ele... E o custo de você manter um carro é bem diferente de um Taylor, por exemplo, que você não tem custos. Claro, dependendo de você tratar, você não tem custo. Se tivesse, de preferência. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, a gente fala porque a gente zela, porque a gente é chato. A gente é crica. A gente é crica. Mas, cara, esse violão, ele tá comigo, como eu falei, há 16 anos. E eu nunca tive um cuidado que eu tenho hoje, com outros instrumentos, outros violões mais caros, etc. Mas assim, não é nem pelo valor. Cara, eu surrei esse violão. Literalmente, esse violão tá surrado. Mas ele tá aqui, inteiraço. Inteiraço, né? Baita som. Mas você já mandou regular. Baita som. Claro, o Murilo cuida dele. O Murilo cuida dele há muito tempo. Mas você é um cara que toma cuidado, cuida do que é teu, né? Sim, mas só pra gente ter um efeito de comparação, quando eu fui avaliar meus instrumentos, etc., até para fazer movimentações, cara, esse violão eu venderia hoje por 3 vezes o preço que eu paguei quando eu comprei ele. Então, então ter um violão de uma marca como a Taylor é um ótimo investimento. Claro. Eu só quero salientar uma coisa, que você é um grande crítico nisso.
E aí, a palavra crica... Vamos ver se eu vou ter mais um direito de resposta com a próxima frase. Não, você vai, mas acho que você vai ter um direito de resposta já me apoiando, defendendo a nossa tese, que acho que é de todos aqui. Eu também comecei minha vida... o papo não é comigo aqui hoje, eu te ouvi, Jean, mas comecei minha vida também sem ter condições de ter um violão simples, que nunca tive, né? Então, você vai crescendo na vida, aquela coisa de sonhar e realizar, né? Targets, né? Você tem uma meta. Sim. Mas a gente sabe que um instrumento, principalmente como o Taylor e outras grandes marcas, a marca em si merece também um tratamento de quem está envolvido com a venda e da comercialização desse produto muito mais séria. Né, na responsabilidade, seja na garantia, seja no cuidado com o cliente. Não estou dizendo que quem não traz oficialmente a marca para o Brasil, muitas vezes fornece, né, um instrumento novo, eu estou falando, não estou falando nem do usado. Do usado, a galera tem que ficar muito esperta na condição que o instrumento está, né? Tem um especialista para averiguar. Você é um cara muito cuidadoso nisso. Você vai pegar um instrumento, às vezes, usado, você quer ouvir a opinião do Murilo, que é um grande técnico e tal. Então, eu acho que a gente passa por fases e por momentos que talvez a gente venha enfrentar, ou já enfrentou no passado, vai voltar a enfrentar no futuro, onde uma marca, ela acaba tendo esse impacto negativo também, né, Jean? Não sei a tua opinião. Porque a galera tem que se ligar nisso. O barato sai caro, às vezes, né? Perfeito. Eu acho que a gente encontra, obviamente, no mercado hoje diversas fontes, né, de instrumentos. São poucos players, então a gente, principalmente quem está nesse meio de coleção, sabe mais ou menos quem são os players e em quem que você pode confiar, em quem que tem realmente uma estrutura, um conhecimento para pegar um instrumento usado e avaliar e falar, isso daqui tem qualidade, isso daqui tem procedência, mas tem muita gente surgindo, né, pela facilidade de rede social, pela facilidade às vezes de plataforma de pagamento, e vendem coisas que eles trazem, muitas vezes do Paraguai, né? O Paraguai é uma fonte muito grande. Pontinha da amizade, né? Tem uma assim, claro, são instrumentos originais, mas trazidos pelo Paraguai. A Fender está se deparando com muito problema com isso, principalmente as custom shops. As custom shops tem muita gente trazendo pelo Paraguai. Só quem tem a perder com isso é o público. Claro, o público, assim, para quem coleciona, a tendência é se afastar desses instrumentos e buscar coisas mais limitadas que essas pessoas que estão trazendo na margem da legalidade não conseguem ter acesso. Então não é algo que é fabricado recorrentemente. O que está acontecendo é essa movimentação, assim. Mas eu tomo muito cuidado com meus instrumentos, principalmente com as peças, né? Então todos os meus instrumentos eu tenho todos os registros de peça, qual é o número de série do instrumento, qual é o número de série de captador, qual que é o histórico desse instrumento. Eu tenho instrumentos usados, né? Então, assim, compro com pessoas que eu confio muito, que sei que tem procedência e que tem capacidade para avaliar esses instrumentos, e tem o histórico também. Mas a questão da garantia, claro, é o calcanhar de Aquiles de todo comerciante, né, Instagram hoje, porque a Taylor cortou muito essa questão da garantia, principalmente por causa do rastreamento dos números de série. Então, se alguém tiver um problema, realmente tá com um pipinaço na mão, porque não vai conseguir resolver o problema e não vai conseguir repassar esse instrumento. Ou se resolver, repassar é o mais grave, mas se resolver, ainda vai ter um custo altíssimo, né? Porque a nossa obrigação qual é? Resolver. E a gente arca com esses custos, né? A Taylor paga uma parte, a WMS paga na outra. Bom, mas eu acho que o mais importante, Jean, era te receber aqui hoje. Claro. Eu acho que é uma primeira oportunidade de a gente bater um papo, ouvir sobre a tua paixão pela música. Eu queria que você falasse um pouco da tua empresa, se você quiser finalizar. Como é que o pessoal visita os teus trabalhos, se você quiser colocar algum Instagram, alguma página que o pessoal possa acessar o teu trabalho e conhecer melhor o que você tem feito pela WMS e pode fazer para outras grandes marcas aí, né? Claro, a Davin... artistas também, né? Perfeito. A Davin é minha empresa, então você consegue achar, se escreve D-A-V-I-I-N. I-I-N, Isso, Davin com 2 N's. Tá. Vocês conseguem achar facilmente meu Instagram. Desculpa, você falou 2 N's de navio ou não? Não, 2 I's. Isso, 2 I's. Davin. D-A-V-V-I-I-N de navio. Davin. Tá, Davin. Fora isso, meu Instagram, @Jean Casanova, e os trabalhos de música. Tem o meu canal no YouTube, que é o Jean Casanova Music. Esse canal, ele é um canal que eu não atualizo ele tanto mais hoje, porque ele funcionava como uma vitrine, né? Então, assim, eu gravava muita gente que não era artista, que não era cantor, que não queria ser, né, ter uma carreira com isso.
Então eu criei uma plataforma, uma vitrine para falar, beleza, você quer produzir um negócio legal? Tá aqui, eu cuido para você. Tá na minha vitrine, a hora que você quiser você acessa, tá tudo bem cuidado, tudo bem produzido, tudo bonitinho lá para você ter o que você quer, sem precisar ficar se preocupando com a parte administrativa da coisa, assim. Então tem muitos trabalhos lá, desde o começo, que vocês vão ver os instrumentos, o 312 vai estar lá com certeza, até trabalhos mais novos, trabalhos em estúdio, mas hoje eu produzo muito para fora, né? Então os trabalhos estão realmente no canal das pessoas que estão lançando carreira, que são artistas já, né? Então assim, tem uma mescla de locais onde vocês conseguem acessar, mas meu Instagram tem algumas coisas, no YouTube tem algumas coisas, e qualquer dúvida também, a gente deixa os contatos aqui de alguma forma no vídeo depois, lá de vocês baixo, podem entrar em contato comigo também sem problema nenhum. Isso aí. Jean, queria te agradecer imensamente, a gente está estourando do tempo. Imagina, foi um prazer, cara. Cara, obrigado por ser nosso amigo, cliente, tá falando de música aqui hoje com a gente. Imagina, sempre um prazer, você sabe que qualquer apaixonado quando visita uma loja, fecha a agenda, fecha a agenda. Aproveita o tempo, né? Exatamente. Galera, prazerzaço receber aqui Jean Franca Casanova e mais uma vez com o Beto. Esperamos vocês, clica lá para se inscrever, aciona o sininho, né, Beto? Vamos lá se inscrever e virar membro do canal, porque tem novidades. Tem muitos programas aí que vão subir. Próxima quinta-feira tá subindo novos programas depois do Jean aqui. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.